A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as nossas famílias, orar pelo Brasil, pelas nações, pela paz em Israel, orar por todos os pedidos de oração, orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiramente eu quero pedir ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o nosso Deus. O nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E pedir em prol de todas as nossas famílias a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai que tem todo o poder e toda a autoridade, está no controle de todas as coisas. Amados, a necessidade do orar, do clamar, do pedir, do bater na porta, do buscar em Deus é algo real e verdadeiro e preciso. Todos os dias precisamos buscar em Deus a proteção e os livramentos de Deus. Se nós estamos neste momento orando e ouvindo a oração, é porque Deus permitiu, porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém pode garantir se ele vai no lugar e vai voltar para a sua casa, ou se vai dormir e vai acordar. Só Deus pode, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureceis os vossos corações. E quantas pessoas estão com os corações endurecidos para a palavra de Deus, endurecidos para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vemos pessoas aonde falam uma frase que diz: um bom religioso, um bom cristão. A diferença entre um bom religioso e um bom cristão é que o bom religioso, ele vai seguir a doutrina, os ensinamentos da sua religião, ele vai ser fiel à sua religião. E um bom cristão, ele vai ser fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, seguir os passos, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas que são fiéis às suas denominações religiosas, um bom religioso. Mas um bom cristão não quer dizer que a pessoa será um bom religioso, porque muitas vezes ela poderá seguir ensinamentos religiosos que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto eu já falei várias e várias vezes. Hoje nós vemos em muitas denominações religiosas aonde eles seguem vários ensinamentos da idolatria, do ocultismo, da superstição mística através de amuletos, objetos. São ensinamentos que não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. São ensinamentos religiosos. Então a pessoa que seguir estes ensinamentos, para a religião que ela seguir, ela poderá ser chamada um bom religioso. Mas eu falo ser um bom cristão. Amados, muitas pessoas querem ter uma religião para a sua vida, porque existe também outra frase
que para a pessoa ser boa, ela precisa ter uma religião na sua vida. Hoje nós vemos muitas frases de efeitos ou de defeitos que atrapalham mais do que ajudam as pessoas. Aí nós vemos muitas pessoas ouvirem estas frases e muitos acreditarem nelas. Eu preciso ter uma religião para ser uma pessoa boa. O Deus é o mesmo em todas as religiões. É outra frase de efeito. Mas se nós lermos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ali vai falar sobre o Deus com letra minúscula, o Deus deste século, que cegou a mente dos incrédulos nas trevas e não conseguem ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas estão seguindo o Deus deste século, achando que é o mesmo Deus, criador do céu e da terra. O que nós temos que entender é que o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, este é um só. Mas quando em uma denominação religiosa você está seguindo a idolatria, o ocultismo, o misticismo supersticioso através de amuletos, infelizmente o seu Deus é o Deus deste século. Amados, em João 8,44, ali Jesus fala sobre o pai da mentira. Ele vai falar sobre o pai de todas as mentiras, a velha serpente astuta, o enganador. Aonde nós vemos em muitas denominações religiosas o Deus deste século, a velha serpente, o enganador, o pai de todas as mentiras, sendo o Deus e o Senhor destas denominações religiosas. Eles falam uma coisa para as pessoas, mas fazem outra. Falam em Jesus, falam em Deus, mas tratam Jesus como um Deus inferior e um Deus menor. Mentem para as pessoas e mentem descaradamente, como uma frase que diz do mundo que o bom mentiroso acredita na sua própria mentira. E assim nós vemos muitas denominações religiosas que infelizmente eles acreditam na sua própria mentira e ensinam esta mentira. Falam em amor, mas não amam o próximo. Existe uma denominação religiosa que, se duas pessoas pertencerem a ela da mesma família, por exemplo, uma mãe e uma filha, e uma destas duas saírem desta denominação religiosa, a outra que ficar não pode nem mais cumprimentar esta pessoa. Imagine uma filha, se ela ficar, não vai poder cumprimentar mais a sua mãe, porque a sua mãe foi descredenciada desta corporação, organização religiosa. Assim nós vemos várias denominações religiosas que enganam as pessoas, mentem, manipulam, com ensinamentos blasfêmicos, heréticos. E muitas pessoas, infelizmente, acabam caindo nas astutas ciladas de Satanás, nas mentiras do inimigo,
de Deus. Aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo 10, chamou ele de ladrão. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus disse: mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Amados, muitos falam que Jesus é o único Senhor e Salvador, suficiente, Senhor e Salvador. Mas se não observar dias, alimentos, roupas, pagamentos, não serão salvos. Se não pagar tal coisa, você é um ladrão, você é um avarento. Se você usar tal roupa, é um mundano. Se comer tal alimento, é um impuro. Tratam Jesus como um Deus insuficiente, mas dizem que Ele é o único e suficiente Salvador. Falam uma coisa e pregam outra, vivem outra. Muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo em um momento de insegurança, de ensinamentos, doutrinas. Nós vemos em vários lugares que ensinam a idolatria, sendo que Deus é contra a idolatria, adoração de ídolos, imagens, esculturas, objetos. Nós vemos várias práticas que nasceram no ocultismo sendo introduzidas na igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você falar para eles, eles vão dizer: nada a ver, você está louco. Hoje o nada a ver está destruindo muitas denominações religiosas. O nada a ver hoje está destruindo muitas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos falar: nada a ver, pastor, você é um fanático, um doente. E se você falar muito, amados, eles vão te chamar de endemoniado, desviado, desigrejado, rebelde. Quando você chega até o pastor e pergunta para ele: pastor, aonde está escrito esta prática? Aí ele vai dizer: ah, irmão, não está escrito, mas é assim. Assim nós vemos hoje vários ensinamentos e práticas, como correntes, círculos, sessões, descarregos, células, aonde eles pegaram o nome e dizem: ó, os apóstolos faziam isto, porque eles faziam assim, assim, e aí eles faziam. E as pessoas acabam acreditando. Mas se olhar para estas práticas, a origem aonde elas nasceram, você vai ver que não deu, ou nasceram em lugares de trevas. Muitas práticas deram resultados negativos, trouxeram destruição para a igreja, prejuízo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas assim mesmo continuam fazendo. Amados, o nosso Deus é um Deus que não é um Deus de confusão. Isto é bíblico. Eu quero ver uma pessoa discordar disso, dizer: ó, Deus é de confusão. Confusão é o diabo. O Deus de Israel não é de confusão. Toda prática antibíblica que traz confusão para as igrejas do Senhor Jesus Cristo não vieram de Deus. Práticas que trazem confusão, contenda, divisão, desunião, não vieram de Deus.
Aí muitos vão dizer: ah, mas Jesus Cristo falou que ele veio para ser espada, trazer divisão. Amados, é preciso ler a palavra, ouvir as palavras de Jesus, que ele vai dizer: numa casa que tiver 5 pessoas, se 2 aceitar a Jesus e 3 não, esses 3 que não aceitarem, eles vão ir contra aqueles. Então provocou uma divisão entre os que seguem Jesus e os que não querem seguir. Mas não fala sobre ensinamento de contenda dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio para trazer a luz, e a luz que veio para dissipar as trevas, destruir as trevas, não se unir com elas. Nós temos que entender que quando aqueles que não querem saber da luz, porque as suas obras são más, eles vão sim contra aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Aí vai vir perseguição, vai vir calúnias, eles vão perseguir, como os apóstolos, os profetas foram perseguidos. Aqueles que aceitarem Jesus também serão perseguidos, odiados. Isto é algo real e verdadeiro. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, ali é preciso ter a união, a comunhão e o repartir do pão, porque todos que estão ali aceitaram a Jesus. E mesmo em muitas denominações religiosas que se dizem do Senhor Jesus Cristo, nós vemos ensinamentos de confusão. Amados, é preciso orar, clamar e buscar a Deus todos os dias. Orai sem cessar. Estar em constante oração com Deus. O que eu quero vos dizer e concluir esta palavra, que é preciso permanecer, ficar nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É preciso ser realmente um cristão, não imitar um cristão, não apenas dizer da boca para fora, na frente abraça aquele irmão e por trás quer destruí-lo. Falsidade não vem do Senhor Jesus Cristo. Hipocrisia não vem do Senhor Jesus Cristo. O espírito de hipocrisia, de mentira, de falsidade é um espírito do inimigo. Devemos amar, perdoar, ter misericórdia, ajudar o próximo, perdoar. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, que toda a opressão do mal venha a ser repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue derramando a sua bênção, o seu milagre, que Deus continue abençoando as famílias, que Deus continue nos livrando de todo o mal. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias, pela paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, e que nunca se esqueçam que Jesus Cristo de Nazaré é o único caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Que nunca se esqueçam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador e não existe nenhum outro nome salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não se esqueçam que Jesus é o Todo-Poderoso, Mateus 28, 18. E não se esqueçam que Jesus é Senhor e Mestre e o cabeça da sua igreja. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Não parem de orar, não parem de clamar, orai sem cessar, todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.